Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Semana de muitas decisões para a gente estar abordando aqui no vídeo de hoje, né? Decisões de Copa do Brasil, Libertadores, Copa Verde, o que mais que tem aqui? Acho que só, né? E a Copa do Nordeste, é verdade, também tivemos um jogo aí da Copa do Nordeste que a gente vai comentar um pouquinho mais aqui nesse vídeo, tá? Então vamos comentar o jogo do Atlético, o jogo do Fortaleza, o jogo do Vasco também aconteceu ontem, né? O jogo do Curitiba, que também começou aí a rodada da Copa do Brasil. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou abordar tudo o que aconteceu nesses jogos, os principais jogos, né, das equipes do futebol brasileiro, das 20 principais equipes que estão estrelando a Série A de 2023 do Campeonato Brasileiro. Então fica aqui, se acomode, pega a pipoca que a gente vai começar. Fechou? Ó, antes de começar o bate-papo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, tá? Se você ainda não é inscrito, e compartilhe com seus amigos, né? Às vezes seu amigo aí perdeu o jogo, não sabe o que aconteceu direito, se o time está jogando bem ou não. Aqui você vai ficar por dentro de tudo, se seu time está decente nesse ano 2023 ou não. Já vou adiantando que tem muitas equipes que não estão nem um pouco decentes, né, nessa temporada. Estão passando um perrengue danado para se quer vencer e se quer marcar gols, né? Vamos começar então pela Copa do Brasil? Tá, eu vou deixar para a Libertadores pelo meio, eu vou primeiro falar da Copa do Brasil, que eu acho que tivemos muitos tropeços nesse meio de semana, né? Muitas zebras, o que não é normal. Eu falava sempre que as fases da Copa do Brasil, pelo menos, né, ou no máximo, tinham uma zebra por rodada, né? Uma zebra por oitavas, por quartas, né? Cada fase ali tinha uma zebra. Nessa aqui a gente teve muitas zebras acontecendo, né? Quase que tivemos uma, né, que foi o confronto entre Curitiba e Criciúma, no qual o Curitiba ficou no empate com a equipe de Santa Catarina, né? Ficou no 1-1. O Criciúma saiu, ficou com o primeiro marcando na frente, né, com o Marquinhos Gabriel. O primeiro tempo o Criciúma jogou super bem, foi o melhor, acho que, sei lá, melhor primeiro tempo do Criciúma na temporada. E no segundo tempo o Curitiba já igualou as coisas, muito pelo cansaço da equipe carvoneira, né, da equipe do Criciúma, e muito também porque a equipe precisava buscar o resultado, precisava buscar um empate para levar para os pênaltis. Conseguiu, né, a partida foi para os pênaltis. O Curitiba venceu por 6-5 nas cobranças, né, o Aleph Manga fez o gol na partida e também converteu sua cobrança de penalidades. Mas o Curitiba passou por um perrengue que eu não esperava. Eu achava que o Curitiba, óbvio, ia encontrar dificuldades nesse confronto contra o Criciúma, mas não ia passar o primeiro tempo inteiro com muitas dificuldades, como foi, né, dificuldades criativas, dificuldades de quebrar as linhas do Criciúma. A equipe encontrou muitas dificuldades jogando em seus domínios. Se a gente for lembrar também do Campeonato Paranaense, onde a equipe empatou em 0-0 com o Cascavel e não conseguiu avançar para a semifinal do Campeonato Estadual, relembra muito essa partida, né? Eu acho que o Curitiba precisa encontrar ali seu meio termo, principalmente jogando em casa, né? Que a gente sabe que é importante isso no Campeonato Brasileiro, e a equipe vem passando muito por altos e baixos aí, inclusive em seus domínios no Couto Pereira. Também na terça-feira tivemos o jogo do América Mineiro, aí esse sim passou tranquilo, não tão tranquilo quanto eu esperava também, mas o América venceu por 1-0 a equipe do Santa Cruz, gol do Benítez no finzinho da primeira etapa. No segundo tempo pouquíssima coisa aconteceu, o ritmo caiu demais das duas equipes. O Santa Cruz criou algumas oportunidades, mas não tinha qualidade na finalização, no último passe. Então não foi tão... O Matheus Cavicchioli, por exemplo, não fez grandes defesas plásticas no segundo tempo que definiram a classificação do Coelho. Mas o América avança para a próxima fase, né? Avança com méritos, fez um excelente primeiro tempo, poderia ter saído até com mais gols no primeiro tempo, saiu com 1-0, controlou no segundo tempo e sai com a classificação. Quem não saiu com a classificação é que a gente começa a falar dos tropeços, né? O Goiás foi eliminado pelo Águia de Marabás lá no Pará, né? O Goiás ficou no 0-0 num campo horroroso, num jogo muito péssimo tecnicamente falando. E nos pênaltis o Águia levou a melhor, né? Por 7-6. A partida foi até na nona cobrança, né? As cobranças foram até a nono jogador, se eu não me engano. O Tadeu, inclusive, bateu um dos pênaltis do Goiás e fez uma bela cobrança no ângulo. E assim, o Tadeu fez a parte dele, né? Mas faltou os jogadores do Goiás fazerem as vossas partes, né? Não aconteceu. O Goiás cai nessa fase, numa fase muito precoce da Copa do Brasil, né? A segunda fase. E começa já a se preocupar pro restante do ano, né? Uma renda que não entra, né? Que são esses milhões que a Copa do Brasil oferece para as equipes que classificam. E vai ficar ali um tempinho sem jogar. Vai jogar, obviamente, o campeonato estadual, mas vai ficar sem uma outra competição nacional para jogar
ao longo do ano. Vai jogar também, se eu não me engano, a Copa Sul-Americana, mas é uma equipe que não está fazendo um campeonato interessante, nem para classificar da fase de grupos da Copa Sul-Americana, tá? É óbvio que vai ser uma receita que vai entrar nos cofres da equipe, mas precisa sim se reforçar ao longo dessa temporada, e principalmente reforçar o seu próprio elenco. Eu acho que, eu quero dizer o seguinte, né? Os seus próprios jogadores precisam encontrar um futebol interessante para jogar. Tá faltando esse encaixe melhor da equipe do Esmeraldino para seguir aí para a temporada mais tranquila do que foi o ano passado. O Botafogo venceu dentro de casa, né? Foi no Kleber Andrade, por 7-1 a equipe do Brasiliense, de Brasília. Aí vai o caminhão de gols, né? Danilo Barbosa, Eduardo, Adrielson, Vitor Cuesta e Tiquinho Soares 3 vezes marcaram os gols do Fogão na partida. O Botafogo sobrou de caminhões assim sobre a equipe do Brasiliense, que ainda fez o gol com o Yuri Mamute na segunda etapa, mas foi muito pouco, né? O Brasiliense não incomodou em nenhum momento, assim, não teve dominância assim, de momentos, de minutos sobre a equipe do Fogão, ao contrário do próprio Botafogo, que aí sim dominou a partida em grande parte, fazendo inclusive 7 gols. O Botafogo avança para a próxima fase da Copa do Brasil, arrecada um pouquinho de dinheiro, né? E é uma equipe que está passando por muitos altos e baixos. Vai disputar a Taça Rio nesse final de semana. Vamos ver o que essa equipe do Luiz Castro vai apresentar aí pra gente no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca / Taça Rio agora, né? O Ipiranga venceu a equipe do Red Bull Bragantino e elimina a equipe paulista do Campeonato da Copa do Brasil. Muito precoce também. Não foi uma zebra, o Ipiranga está fazendo um campeonato gaúcho muito decente, né? Jogando muito bem. E vence com uma certa tranquilidade até o Bragantino, tá? Se não fosse por uma expulsão do jogador do Ipiranga no segundo tempo, o Bragantino não teria incomodado nem um pouco a equipe do Ipiranga, que o Massa Bruta chutou muito de fora da área, mas muitos chutes tortos, horríveis, chutes isolados, né? Muito mal mesmo o Massa Bruta jogando lá no Rio Grande do Sul. Patrick, João Pedro e Jonathan Ribeiro fizeram os gols do Canarinho e Alejandro fez o gol do Massa Bruta para a equipe de Bragança Paulista. O Grêmio aí não passou sufoco, não passou perrengue, não passou nenhuma zebra aí, venceu com tranquilidade a equipe do Ferroviário, jogando muito bem. Gols de Bruno Alves, Luiz Soares e Ferreirinha, ou para os íntimos Ferreira, né, foram os gols aí do Imortal. O Vasco ficou no empate em São Januário contra o ABC e foi eliminado nos pênaltis. Mais uma partida desastrosa do Vasco em casa, não encontra o seu gol, não consegue jogar bem o seu trio de ataque, né, suas cabeças pensantes ali do sistema ofensivo, né? Com o Pedro Raul, Gabriel Peck, o Nenê, que às vezes entra no segundo tempo, né, entrou nesse jogo no segundo tempo, precisam começar a se encaixar, né? A ornar esse ataque melhor. Né? A defesa do Vasco até não está mal, eu acho que o Vasco está se encaixando defensivamente, mas o ataque está passando por momentos difíceis, né? A gente viu um momento ali no Campeonato Carioca que a equipe marcou muitos gols, mas agora vem pecando, né? Não vem marcando gols. O Vasco, inclusive, nessa temporada só terá o Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem outro campeonato para disputar. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, não tem mais, apenas o Campeonato Brasileiro. Então que sirva para focar a equipe melhor, né? Para a equipe definir os seus objetivos para essa temporada, que é a permanência na Série A do futebol brasileiro, principalmente. Falando de Libertadores, tivemos o jogo do Atlético Mineiro na quarta-feira, às 9h30 da noite. O Galo venceu não com tanta tranquilidade assim, mas foi com uma certa tranquilidade. No primeiro tempo a equipe passou por muito sufoco. Teve algumas chances que o Milionário, se tivesse um pouco mais de qualidade, teria convertido, né, e marcado seus gols na partida, o que teria complicado muito a vida do Galo. Mas, né, quem tem qualidade e principalmente um dos melhores atacantes hoje do futebol brasileiro, que é o Paulinho, tem tudo, né? O Atlético tem o Paulinho, inclusive, na Libertadores, é o artilheiro da competição com 4 gols. E marcou 2 nesse confronto contra o Milionários e ajuda e muito a avançar o Galo para a próxima fase. Inclusive sendo mais decisivo que o Hulk, né? O Hulk não marcou apenas um gol nesse confronto, o Paulinho marcou os 3 gols, né? O gol lá da Colômbia e também os 2 gols agora no Mineirão. Então Paulinho 2 vezes e Hulk fizeram os gols do Galo. E o Uribe descontou para o Milionários. Foi um jogo bom do Galo, não foi um jogo excelente, não foi um jogo maravilhoso, mas foi um jogo bom, tá? Pode melhorar, tem que melhorar para o restante da temporada, principalmente se tratando de fase de grupos. Eu vi aqui os potes, né? O Atlético está no pote 4 e pode cair, né? Obviamente, com Boca Juniors, River Plate, essas equipes um pouco mais tradicionais e com camisa muito pesada. Eu, particularmente falando, não queria que meu time pegasse o River Plate na fase de grupos, tá? Principalmente se tratando da primeira Libertadores que o Monumental, não, o MAS Monumental, com mais de 90 mil pessoas,
irá colocar os seus pezinhos nessa Libertadores, né? Então eu queria um pouco de distância nesse primeiro ano. Deixa as outras equipes acostumarem mais com o Monumental reformado, né? Com mais de 90 mil torcedores do River Plate. Então assim, eu não queria, mas o Atlético pode correr o risco de cair nesse grupo, o que seria uma pedreira danada para a equipe passar para a próxima fase da Libertadores, né? Mas já classificou, está na fase de grupos, está garantido, é só fazer o básico agora, né? Uma equipe tradicional no futebol brasileiro, digamos, já conquistou uma Libertadores, inclusive. Então tem tudo para fazer uma ótima fase de grupos. Óbvio que vai depender do sorteio do dia 27, né? E aí a gente vai descobrir só daqui 2 semanas, na próxima segunda-feira, quem estará nas fases, como serão os grupos da fase de grupos da Libertadores. E aí eu vou trazer um vídeo comentando um pouquinho, bem rapidinho aqui, os grupos da Libertadores, tá? No dia 27 mesmo eu trago esse vídeo. Na quinta-feira tivemos a eliminação do Leão do Pici, né? O Fortaleza foi eliminado no Paraguai. No agregado ficou 3-1 para a equipe do Cerro Porteño. Carizo e Aquino fizeram os gols do Cerro. O Guilherme descontou para a equipe do Leão do Pici. Claro, cara, eu tô falando isso desde acho que do ano passado, quando o Fortaleza disputou a Libertadores pela primeira vez. Tá faltando, quando a equipe vai disputar vai disputar um torneio internacional, como a Libertadores, ou até mesmo como a Copa Sul-Americana, eu acho que tá faltando pro Fortaleza contratar jogadores que estão habituados ou que já jogaram a Libertadores com mais frequência. Por quê, Todaro? Por que você fala isso? Eu acho que faltou um pouquinho de experiência, tá? Se tratando dos jogadores e até mesmo do seu técnico, de disputar a Libertadores, de conhecer os campos adversários, de conhecer a arbitragem, de conhecer aqueles trejeitos que só a Libertadores tem, tá? Então eu falo, às vezes de tentar cavar uma falta, às vezes de segurar mais o jogo, às vezes de dominar mais o adversário, encurralar o adversário, fazer o resultado em casa. Eu acho isso importante. E eu acho que o Fortaleza pecou demais esses 2 jogos contra o Cerro, que é uma equipe tradicional da Libertadores, não é uma equipe que já foi campeã, mas é uma equipe que está sempre ali na Libertadores, jogando todo ano, ou quase todo ano, e incomodando. Ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, né, que o Cerro disputou com o Palmeiras as oitavas de final. Então assim, uma equipe que classifica, já está habituada a classificar na fase de grupos, a disputar oitavas de final, a disputar contra grandes equipes do futebol brasileiro. Então o Fortaleza precisa se reforçar nesse sentido. Eu acho que tem jogadores muito bons ali, o Pikachu, o Thiago Galhardo, mas acho que precisa ter jogadores com cancha, né? Jogadores que sabem o peso e a responsabilidade de jogar uma Libertadores. Faltou isso pro Fortaleza. Eu acho que esse jogo específico, esses 2 jogos, esse confronto contra o Cerro, faltou tradicionalismo na Libertadores. Não do time, tá? O Fortaleza vem se tornando um time tradicional na disputa da Libertadores, tá? Vai ser 2º ano seguido da equipe disputando aí o torneio internacional, mas acho que tá faltando mais contratar jogadores que saibam como que é o cheiro de Libertadores. Copa do Nordeste, Fluminense do Piauí ficou no empate 1-1 com a equipe do Bahia. Everaldo marcou o gol baiano, Lucas Manga marcou para o Fluminense. Esse jogo foi o primeiro passo, né, da Copa do Nordeste, das quartas de final da Copa do Nordeste. Não, perdão, esse jogo, inclusive, é que no Clube Esporte está marcando como quartas de final, mas esse jogo marcou a eliminação do Bahia da Copa do Nordeste. O Bahia não vai conseguir classificar nos grupos da Copa do Nordeste para a próxima fase, então está eliminado. Ele e o próprio Fluminense do Piauí estão eliminados dessa fase, o que é também uma tragédia para o Bahia não disputar as fases seguintes da Copa do Nordeste. A equipe que está se reformulando, né, está passando por um processo de se tornar uma SAF do Grupo City, passa por um baque gigantesco, que é não disputar um dos campeonatos mais tradicionais do futebol brasileiro, estaduais do futebol brasileiro, que é a Copa do Nordeste. Pela Copa Verde, aí sim, se tratando de quartas de final, o Cuiabá venceu por 2-0 a equipe do Vila Nova e abre uma boa vantagem na classificação. Vai disputar o 2º jogo em casa, no Mato Grosso. Marlon e Peter fizeram os gols do Dourado. É aquilo, o Cuiabá joga bem com algumas certas equipes, mas eu espero que um desafio de Série A para saber se o Cuiabá realmente está bem ou é apenas uma fachada aí que está escondendo as falhas do Dourado nessa temporada. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje, agradeço muito a sua presença até aqui. Deixe seu comentário, analisando algum comentário que eu fiz aqui de algum jogo, de algum time específico. E é isso, um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!